Era uma vez um pequeno príncipe, que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Esse é um trecho de O Pequeno Príncipe, o segundo livro mais vendido no mundo. O autor deste best-seller era Antoine de Saint-Exupéry, um francês, nascido em 29 de junho de 1900. Era aviador e foi piloto do Correio Aéreo francês. Atuou também na Segunda Guerra Mundial, em defesa da França. Mas é nos livros que escreveu que encontramos vestígios do caráter de um poeta. Antoine de Saint-Exupéry foi jornalista, foi aviador da Força Aérea do Correio Postal francês e um grande escritor, que tem vários best-sellers no mundo inteiro. Só O Pequeno Príncipe foi traduzido em 149 dialetos e idiomas, que é um best-seller do mundo inteiro. Quer dizer, foi lido, é um divisor de águas, que é lido por crianças, adolescentes e adultos. Como aviador, Exupéry tinha muitos colegas, e um deles possuía uma casa aqui em Itaipava. O local, antes chamado Vale do Ribeirão, passa a ser conhecido como La Grande Vallée. Este nome foi dado por Marcel Heine, também piloto, que hospedava aqui seus mais queridos amigos. Heine achava que Itaipava se parecia muito com sua terra natal, na Europa. Então aqui eles vinham, descansavam, e escreviam, passeavam e ficavam aqui durante os verões. Daura Rezende é autora do projeto Resgate da Memória, Revivendo a Vida, e pesquisa há algum tempo sobre personalidades que passaram por Petrópolis. Ela nos conta um pouco sobre Saint-Exupéry em Itaipava. E ele começou a vir aqui porque ele teve um relacionamento na França com uma mulher muito bonita de nome Geneviève Valvin. E ela mudou-se depois para o Brasil. Ela veio para trabalhar com a Madame Gounod, que era uma ceramista e tapeceira, uma das primeiras daqui. Então ela veio para trabalhar com ela e ele vinha visitá-la. O autor era casado, mas tinha uma relação conflituosa com a esposa, Consuelo Sansin, apesar de se amarem muito. Quando o autor vinha ao Brasil, Consuelo ficava na Argentina, onde tinha parentes, e Santex, como era chamado pelos amigos, seguia para Itaipava e se hospedava em La Grande Vallée. Durante as décadas de 30 e 40, ele e seus colegas compartilhavam momentos de pura alegria e diversão neste lugar. Todos os anos eram 2 ou 3 meses passados aqui. Por este caminho, subiam a cavalo, para chegar ao que chamavam o paraíso europeu em plena Itaipava. Aqui existiam 3 piscinas naturais, que eram utilizadas por Saint-Exupéry e por seus amigos. Hoje o cenário está bem diferente, mas a beleza e a exuberância da paisagem ainda estão preservadas. Hoje, muito da antiga Grande Vallée ainda existe. A Praça Lourival Cavalcante Vanderlei é um exemplo disso. E aqui foi celebrada uma homenagem ao centenário de nascimento de Saint-Exupéry, em 1999. A fonte também é um marco na história. Ela já existia quando o autor veraneava no local. A revitalização e O Pequeno Príncipe em azulejos foi uma homenagem da Associação de Moradores, que se orgulham do seu mais ilustre hóspede. A casa onde se hospedavam Saint-Exupéry e os ases da aviação francesa ainda existe e está em perfeito estado. Tudo aqui é conservado. A casa foi adquirida em 1938 pelos pais de José Augusto Vanderlei, atual dono da casa. Ele também guarda uma paixão pela história deste lugar, tão significativo para a região. O proprietário continuou com o nome de La Grande Vallée. E a casa é muito bonita, o proprietário fez uma parte moderna, mas a casa ele conserva. Ele também é um apaixonado pela vida, pela obra de Antoine de Saint-Exupéry, porque a mãe que adquiriu a casa dos pilotos franceses já contava para ele, os pais já contavam sobre tudo isso. Segundo a pesquisadora, ele mantém a casa conservada exatamente do jeitinho que era, além de possuir um vasto material sobre a vida e a obra do autor do Pequeno Príncipe. A última visita de Saint-Exupéry a Itaipava foi em 1943, no ano da publicação do Pequeno Príncipe, e 1 ano antes do seu desaparecimento no mar Mediterrâneo. Sua morte continua como um mistério até hoje.
tudo consta nas pesquisas que o avião dele foi abatido por um outro alemão, uma bateria antiaérea alemã, justamente para destruir. Essa é a versão mais provável que se conta, mas também nada é verídico, porque nada foi provado até hoje. Apesar de algumas notícias sobre parte do avião e até uma pulseira com o nome do autor terem sido encontradas, a família não reconhece nenhuma dessas versões. Talvez ele tenha feito como o protagonista do seu livro mais famoso e levantado o voo para nunca mais voltar. Não perca a segunda parte desta reportagem, uma viagem à história. No próximo programa, faremos um passeio por dentro da casa onde se hospedou Saint-Exupéry. E mais, uma entrevista exclusiva com José Augusto Vanderlei, o proprietário da casa mais aconchegante de Itaipava.